Eu passo a bola para aqueles que são meus instrutores, meu instrutor, os guardiões, que me ensinam, que me instruem, que me deram todos esses 10 anos de aula. Cada ano foi um professor lá do outro lado das trevas. Cada ano foi um professor das trevas. Tinha os iniciais das trevas que pareciam lindos, maravilhosos, branquinhos, mas não é não, tá? Não é não. Foram 5 anos dos brancos, e eles não são como parece. Da luz, né? Bom, cuidado. Eles têm olhos brancos, tá? Fiquei 5 anos com esses de olhos brancos, então foram mais light. A tentativa deles de ser light é que eu permanecesse na religião, sem precisar ter que me corrigir com a morte. Era mais fácil para mim se eu ficasse no cercadinho deles. Aí depois eu veria quem eles realmente são, porque mudaria de lado. Aí os pretos virariam meu inimigo e os brancos teriam que me livrar. Eles não fariam isso porque eu não sou do lado branco. Eles só me... eles teriam só me comido. Sabe, quando você come a peça do outro, eu seria uma peça preta no xadrez, do qual a branca teria comido nos 5 anos iniciais, e eu ficaria aprisionado do lado branco. Aí o branco iria olhar para mim e falar, não, mas você não é nosso, você não é da nossa raça, você não é da nossa espécie, nós não podemos te proteger porque você vai nos foder, você vai tornar tudo isso aqui você. É uma idolatria. E nós não podemos. Aí essas entidades de olhos brancos ligados à lua iria me fuder totalmente e eu morreria nos 5 anos iniciais da sala de aula. Mas eu não fiquei com eles, rejeitei eles, aprendi que Sananda não era aquilo que parecia, porque eu já tinha tido aulas anteriores, antes de ir para a Europa, sobre isso, ou seja, que você reconhece como cognição. Minhas cognições me ensinaram por quê? Porque eu sempre pendi para o lado de justiça, de o que é justo para você. Isso aqui é bom para você porque vai dar nisso aqui, você já sabe, você quer? Aí eu dizia não, então aí eu não fazia. Mesmo que outros fizessem, mesmo que religiosos diziam que podia. Deu para entender? Mesmo religiosos dizendo que não tinha problema, que isso a santidade não impedia, mas a justiça impedia. E eu não concordava, e eu não aceitava e não entrava. Então, com isso, esses 5 anos do lado branco das entidades da Lua, de olhos brancos, que são entidades que elas à noite você vê uma parte branca nela, que tem roupas brancas e tudo. E elas, por exemplo, as filhas de Num, se você vê o rosto delas, é branco. Por dentro elas são brancos, mas com hábitos pretos, de freiras. Tá? Só para você entender, elas são da lua e elas são eternas, elas não morrem, elas vêm só para te matar. Você não vai matar, pode atirar, pode fazer o que você quiser, e se você conseguir até fazer, porque elas têm poder de paralisar. Elas são como aranhas que te enrolam numa teia de poder, e é como se você caísse numa teia. Você fica totalmente desprotegido e aprisionado. Você cai num mundo que você não é seu, digamos assim, e ali você não sabe lidar. Então, para você estar ali, você tem que ser do mundo, daquele mundo para entender. Ou seja, você teria que ser do mundo da morte para entender como funciona e estar do lado certo, claro, né? Então, eu passei dos 5 anos iniciais e fui para os outros 5 anos finais, que seria com dos meu povo das trevas, do qual eu estaria retornando porque eu tinha saído. Eu tinha ido apoiar o lado branco da religião do Sananda. Era 2 S. S de Sananda fazendo o povo da lua, né? As entidades da lua. E o S de Samael fazendo as entidades das trevas, as negras. Então ficou o preto e branco lutando. O Yin Yang, deu para você entender, né? Então são 2 tipos de entidades. Entidades brancas e entidades negras. Mas são 2 S's. O S de Sananda é o de Satanás. Sananda é Satanás, cara. Jesus é Satanás. É doideira, não é? Pois é. E o outro S é de Samael, mas Samael ficou oculto. Você não ouve falar de Samael porque é o Alfa Draconis. Aí ele chamou só de Belial. É o topo da pirâmide. É o Belial. Então o Belial, o negro, né? A parte negra, que é a parte de Leviatã, que é a parte dos dragões, ficaram com a consciência
do branco sob a tutela de Sananda, que é o outro S. Então ficou um S de Sananda com as entidades brancas e um S de Samael, mas escondido como Belial, com as entidades negras, entidades ligadas a Leviatã, que não permitiriam que ninguém ficasse aqui se não reconhecesse o nosso Criador, que é Enki. Elas foram apagadas, mas não abriram mão, ou seja, foram até queimadas, mas não abriram mão desse conhecimento, dessa atitude, desse permanecer. Deu para você entender? Elas não tinham errado. O errado era o que iriam fazer com elas. Então, elas foram injustiçadas e aprenderam com a injustiça para entender como é que o outro lado pensa, para poder parar isso na nossa consciência e ter o jogo vencido. Esse é o final. Quando alguém desse lado, o lado das trevas, né, do nosso lado, o lado da escuridão, que é o lado que eu estou, entendesse como é que funciona, aí acabou, porque devolveria a consciência para o seu Criador. É o que aconteceu agora. Aí a morte, que é a esposa do nosso Criador, ligada a Lilith, ela reconheceria e pararia. Acabou, não tem mais morte. Então o que vai acontecer? Um tratamento de almas. Nunca houve morte, houve separação. Os mortos já estão nas portas, já estão às portas para voltar. Inclusive já estão se manifestando por aí, mas o poder de alguns dos primeiros mortos a se levantar ou ressuscitar é tão grande que faz o religioso cagar. Ele caga. Ele vai cagar, cara. Ele vai perder completamente o rumo da existência dele, vendo aquilo vindo para ele. Ele vai ter crises de ansiedade. E o que é pior, alguns vão querer se suicidar para tentar se livrar. Esse que tentar fazer isso, a gente já sabe que não é ele. É aquele que odeia o ser humano. É uma ligação alienígena que odeia a raça humana e que ele vai ser pego, claro, né? Agora a luta agora é com alienígena. A luta agora é de raças, tudo é draconiano, tá? Tudo é de Draco, mas a raça de dragão verde contra a raça de dragão branco, ou seja, Samael e Sananda, tá? Só que o verde acaba ficando preto, tudo fica, só o branco que não fica, né? Mas o verde, por exemplo, à noite fica preto. O azul fica preto. O vermelho fica preto. Deu para você entender? Então, o que acontece? Ficou todo mundo só de uma cor, porque apoiou Enki, apoiou o Criador, entendeu o que o Criador queria que fizesse. Aí acabamos tendo que ser tratados nesse inferno chamado Terra, para amarmos ela, para entendermos o que se passa nela, para assumirmos o nosso papel dentro dela. Só não assumo o meu, preste bem atenção, só não assumo o meu aqui, do qual eu aprendi e eu me descobri em 10 anos, 5 com os brancos e os 5 finais com os negros, com os pretos, com as entidades negras da morte, do qual tive que lidar com ela, a morte, porque ela é negra. Eu me descobri que eu era desse lado. E aí sim, eu pude entender todo o jogo. E por isso eu estou aqui falando para você. Se você se levantar contra o que está sendo trazido, não é contra mim que você está se levantando, mesmo que você tente me acusar ou acusar qualquer um que esteja conosco. Não é contra nós que você estará fazendo, não importa. Tudo será tratado, tudo será visto, nós averiguaremos com certeza as suas acusações. Nós vamos matar porque vocês fazem isso, isso e isso. Bom, vamos ver se o que você diz que nós fazemos, se é que fazemos, é proibido. Se não for proibido, se os alfa-dracones disserem que não é, que isso a Lilith, a morte,
não tem problema nenhum, o que vocês estão fazendo é justo e é permitido. Então não se preocupe que não haverá morte. Ah, mas então se as entidades da morte não vai, e eu estou falando entidade da morte, tanto faz vir das brancas quanto das pretas. Nenhuma delas vem. Nem a branca nem a preta vem. Então nós não seremos ofendidos, nem pela frente nem pelas costas, tá? Não adianta. Então, como ela não vem, será visto o que você quer com isso, porque não é justo o que você está querendo. Como elas não vêm, você vai querer vir. Eu tenho certeza que você vai querer vir porque se sentirá ofendido. Uma coisa aqui a gente não vai poder deixar de fazer. Preste bem atenção, porque agora está sendo devolvido o que era nosso perdido. Almas ancestrais da morte do lado negro. Do lado negro, tá? Não é do lado branco. Do lado branco vai ter também, que vai receber e tal, mas eu estou falando aqui do meu lado, tá? Depois vocês vão saber do lado de Sananda. Mas eu estou falando aqui do lado de Samael, do lado negro. As almas ancestrais do lado negro vão retornar para você. Para quê? Para te pegar e te levar para casa de novo. Como assim? Todo aquele poder que ela tem, e ela tem poder, tá? Você não brinque não, porque ela tem poder e é poder de verdade. Isso não é qualquer coisa não. Você vai ver quando ela voltar para você. Eu estou falando porque eu sei o que eu estou dizendo, tá? É algo sobrenatural. A minha esposa pôde presenciar, é incontrolável. Ela assume o carro dela, sou eu, por exemplo. Ela assume. E assumido, tá? E não sou eu, é ela, mas eu estou dentro do carro com ela. Tem que deixar claro isso, porque eu não sou retirado como os ubandistas, macumbeiro, a galera aí que entra dentro do carro dela e ela pá, e quando vai acordar está no outro lugar, não sabe o que fez. Não, não, não. Eu estou no carro junto com ela. E eu estou feliz de estar sendo usado por ela, deixar o carro na mão dela, porque ela tem o poder que eu não tenho. Deu para entender, né? E é assim que o meu povo vai receber de volta o que é dele. Ele vai receber o poder que ele tinha antes dele cair. Cair é adorar a si mesmo, deixando de adorar o Criador, criando falsos deuses para si. Ele caiu. Como nós agora estamos retornando para o Criador, aquilo que era nosso, ele nos está dando de volta. E aquilo que ele criou para nós, do lado que nós somos, não é mal. Preste bem atenção. Preste bem atenção. O Tamiel, você vai se sentir honrado. Você vai perceber que a maior honra aqui, vai ser carregar um emblema que vai dizer quem é você. Por exemplo, os midotados. Os midotados vão começar a ser conhecidos. Em todo mundo. Não é só o Brasil não, mas vamos começar pelo Brasil aqui. Eles vão ser conhecidos. Então, você carregar uma camisa, por exemplo, dos midotados, ou um boné dos midotados, vai ser uma honra para você, porque você está sendo reconhecido pelo seu Criador e devolvido o que é seu perdido. O que? A sua ancestralidade, o seu poder. E não é só um poder de falar, não, tá? É um poder de fazer. Por isso, você vai poder falar, porque elas vão fazer por você, porque elas têm poder. E aquilo que você tinha, que você perdeu, que era o poder, porque se vendeu à sua própria idolatria, fazendo o que você queria e não o que elas queriam, deixando de ser justo, e ainda botando a culpa nelas, você vai poder receber de volta elas, e elas vão poder, então, fazer com você o que elas faziam, proteger. E proteger todos aqueles que estão com você. Então, cuidado, quem você vai proteger. Não vai proteger uma serpente que vai te morder. Você entendeu? Porque a serpente é Sananda. Sananda é Satanás. Satanás é religião. Tá? Essa criação é dele, de Satã. Beleza? E ele se sustentou fazendo o papel dele. Ele é Satã. Mas aí a justiça dele é severa, depois ele pode ser bonzinho para você. Depois de você ser corrigido, você cai no colo dele. Aí ele pode ser Jesus para você. Beleza?
entendeu? Ele empurra você para dentro do cercado dele, então ele tem poder. Não brinque com ele, certo? Então, preste bem atenção. O que eu vou dizer para você? Será devolvido a você e você vai sentir a maior honra deste universo de poder ter o poder que ninguém tem, mas tentaram ter, que era seu na sua ausência, tá? Na sua ausência daqui, eles tentaram controlar o seu poder, entregaram até na mão de outros, para que outros brincassem, sacaneassem, e depois de quando você voltasse a receber um corpício de volta para se reconectar a essa 3D aqui, porque você vem lá da 5G, aí quando você vem para essa aqui 3D de novo, aí você chega aqui, tá tudo embolado, tá uma cagada só, e a culpa é sua porque as entidades eram suas, que ficou na mão dos outros, que trabalharam para os outros, fazendo uma coisa que não deveria e que você deixou para ele fazer porque você abandonou através da sua idolatria a sua própria casa. Beleza? Bom, agora essas mesmas entidades vão ser devolvidas aos seus donos. É o que está acontecendo agora. Então, nesse momento, uma coisa está sendo reconhecida: responsabilidade. Quando é devolvido a você o que é seu, é cobrado de você. Então, quando disserem que nós somos malignos, por não deixarmos as pessoas fazerem o que querem, mesmo elas achando que têm poder, porque elas têm armas e o caralho, e quando elas verem que as armas delas não valem nada para alienígena, tá? Porque não é para mim, qual eu estou falando, eu não tenho livre-arbítrio. Não é para mim, então você vai ver que alienígenas têm poder. Só que esse poder está ligado ao humano, porque a proteção do humano, claro, é guardando a nossa casa, é devolvendo a nossa casa ao Criador para que ele possa nos deixar viver em paz com a sua entidade criada, que é o quarto elementar, que é o fogo, né? Porque o primeiro elementar é a água, o segundo elementar é a terra, o terceiro elementar é o ar e o quarto elementar é o fogo. O fogo agora termina. Então as entidades de Leviatã, que são as almas negras, as almas das sombras, o povo das sombras, está agora devolvendo a consciência da humanidade a Enki, através de Leviatã, o pai dos draconianos, e Tiamat, a mãe das draconianas, mãe de Lilith, de Samael. Leviatã, pai de Lilith e Samael. Os dois são irmãos e são casados. Tá beleza? Entendeu, né? Perfeito. Então, como está sendo devolvido, eles têm direito, preste bem atenção do que eu estou dizendo para vocês. Eles têm direito sobre os seus corpos, já que vocês não deveriam estar aqui. O céu é o limite de vocês. Vocês até pagam para ir para o céu e tem direito de ir para lá, está pagando todo mês. Como é que você vai pagar uma prestação de uma coisa que você não vai receber? Não é injusto? É injusto. Se você está pagando, dizimando, entregando a sua consciência àquela religião, aquela salvação que ela te oferece, porque você não sabe o que é ser justo, e eu digo sempre que um ser humano, uma raça adâmica, que precisa de uma religião para ser justo, ele não passa de um cão adestrado. Beleza? Bom, aí o que acontece? Se você é justo, não tem problema. Os draconianos são com você, você é, pelo contrário, abençoado e não amaldiçoado. Você vai prosperar, você vai ter tudo o que você desejou, porque você vai cooperar com a justiça. Deu para entender? Vai fortalecer ela. Nós somos um aqui. Aqui é uma raça. Quem não é da nossa raça vai odiar parar a morte, porque é o prazer dele ver a gente se fudendo, saindo da nossa casa, para ele poder, na nossa ausência, destruí-la, para a gente não ter mais para onde voltar. Deu para entender? Aí você não tem casa para ir, vai ter que enfiar em qualquer lugar. Você é doido, você vai parar em cada buraco que você nem imagina, meu.
Ele vai dizer que lá é o seu lugar, já que você perdeu sua casa, foda-se. Lá ele não quer você mais. Vão botar você em cada nojo de lugar que você nem imagina. Você vai se sentir totalmente revoltado. Outros vão chorar muito por ter perdido aquilo que tinham. Deu para você entender a diferença? A mesma situação. Uns se revoltam porque ele gostaria de continuar fudendo. Outros choram por entender que estava certo, você que estaria errado e que teria perdido. Então, você choraria amargamente. Compreendeu? Só que para você é mais fácil voltar, é só reconhecer. O outro teria que passar por esse processo seu, e ele está no primeiro, né, que é odiar. Você está amando, ele está odiando. Mesmo que tenha perdido, deu para entender? Você estaria amando. Então, para você voltar é muito mais fácil. Então, a sua alma pode retornar. Então, todo mundo do outro lado que foi separado, tá? Que foi separado daqui, que entendeu isso que eu estou dizendo aqui para você, ele pode então voltar. Ele já pode receber um corpo. Então, as almas das sombras, que são essas que entenderam, que perderam, que elas foram a culpadas de tudo isso, tá? Pediram perdão, quiseram voltar para consertar, pediram o direito de guardar, mas aquele sentimento que está naquela pessoa não vai poder ficar, que pertence a ele, da família, tipo os ancestrais, voltando para você. E aí eles vão aparecer e vão possuir você se você não tiver consciência. Mas se você tem consciência porque é uma pessoa capaz, você sempre foi justo, você sempre foi amável, você sempre preocupou com o seu próximo, ela não precisa possuir você, porque você é tudo o que ela queria, você só precisa reconhecer ela e ela reconhecer como ela reconhece você. Deu para entender? Porque ela poderia fazer o que alguns estão sendo feito, entrando e pronto, possuindo ele, e ele passa a ser outra pessoa a partir daquele momento que ela possuiu ele. Mas ela também não vai sair. Isso aí você pode ficar tranquilo que ela também não vai sair. Qualquer um que tentar tirar ou separar ela, quer matar, né? que não existe morte, separação, só apenas separação, ele será impedido pelas entidades da morte, da qual ela pertence, que vai pegar aquele que quiser fazer com ela, porque do mesmo jeito que ele quer fazer, poderá ser feito com ela. Porque agora elas estão com seus corpos de volta e entenderam que não pode mais sair daqui, porque vão entregar o mundo ao Criador, que é Enki, é o Anunnaki. Deu para entender? Lilith e Samael foram honrados, reconhecidos e reunidos. E está reunindo a família, que é 144 mil almas que foram gerados por dragões. Dragões. Ah, dragões de quê? Olha, 72 mil dragões pretos, machos, 72 mil dragões fêmeas, brancas. Então, metade branco, metade preto. 144 mil, 72 mil almas femininas brancas, de veste branca, se preparando para o casamento, do qual você vai vê-las vestidas de noiva, e 72 mil almas negras prontas para o casamento com seus fraques, né? Aquele preto, né? Que você veste bonito para casar. Pois é, mas só que o dele é todo preto. Ele foi queimado, então ele está todo preto. Mas eles estão sendo reconhecidos. E esse casal, o homem e a mulher, a entidade feminina que veste roupa branca, que põe o cabelo na cara, pertence ao homem, da raça adâmica. Essas almas pretas, negras, das sombras, ligadas ao homem, fica com a mulher fica com ela. Então, quando eles separam, a alma dele fica com ela, que é essa alma das sombras, e a alma dela fica com ele, que é essa mulher de cabelo preto jogado no rosto. Deu para você entender? Pronto. Então, quando esses dois pares lá do outro lado se reúnem,
esses dois corpos estão unidos com elas. Não podem ser mais separados. Elas se encontram em vocês, humanos, e não podem mais ser retirados. Ah, mas se ela não for minha, não vai ser de ninguém. Eu vou matar ela. Não vai, não. A morte vai te matar primeiro. Ah, se ele não for meu, ele não vai ser de ninguém. Tem um demônio levando ele e nós vamos exorcizar. E se não exorcizar, nós vamos matar e queimar e vamos fazer e acontecer. Não, não vai, não. Do mesmo jeito que você pensar em fazer, preste bem atenção que vão querer fazer com você. Eu estou avisando porque é assim que funciona o jogo. Só existe uma lei alienígena a ser seguida. Só uma. Mas como a ignorância é muita, precisa ser diluída. Aí você faz várias leis para poder ele entender. Mas só existe uma. Uma. Essa é a suficiente para todo mundo saber. Aquilo que você der é aquilo que você vai receber. Então, cuidado com o que você deseja para o próximo, tá? Porque será aquilo que você vai receber. Então, como nós somos, de um lado, da justiça, você vai dizer que eu estou desejando mal para você. Não estou desejando mal, preste bem atenção. Eu, na verdade, não desejo nada. O que eu desejo, você não quer nem me dar porque é a minha paz. Bom, o que eu desejo é que o meu Criador seja honrado a partir de agora e não tenha nenhum outro Deus além dele. E que a sua criação, que é o quarto elemental, o fogo, que é os dragões, o casal de dragões, voltem sob a tutela de Lilith e Samael. Beleza? Pronto. Só os dois casados, só o casal ligados a esses dragões, que é o casal Lilith e Samael, né? que são possuídos por eles, vamos colocar assim. Ela é possuída por Lilith e ele é possuído por Samael. Só esse casal que pode poder tocar nos dragões. Ninguém vai mais tocar, porque senão vira idólatra. De novo. Porque não é dele, ele quer o que é dos outros. Deu para você entender? Ele vai querer ser aquilo que ele não é. Nós não temos que ser nada do que nós não somos. Por quê? Porque fica esquizopata. Você passa... É uma galinha pensando que é um dragão. É um cavalo pensando que é um leão. Não vai se fuder. Deu para entender? Não dá. Cada um tem que ser a espécie da qual foi criada. Tá? Ele não é menor, ele não é desprezado. Não, ele vai se sentir amado. Olha... Bom é ser filho, preste atenção. Bom é ser filho, é melhor do que ser pai, concorda comigo? Quem tem filho sabe o que eu estou falando. É melhor na qualidade de filho do que de pai. Aí a gente chega a uma idade que quer ser pai. Aí você vê o quanto o seu pai lutou para poder te proteger, te cuidar, né? Você vê o quanto que ele... Depois que você é pai... Então, a gente precisa atingir essa maturidade, de entender que cada um deve estar no seu devido lugar, ninguém deve querer o lugar do outro, porque isso é esquizopatia e vai ser tratada por entidades da morte. A morte não pode permitir que continue sentimentos aqui que não devem existir na humanidade. Esses sentimentos serão tratados severamente por entidades que ela criou juntamente com seu esposo. Eles são beliais. Beliais. Então, para você que é da família, que vai sendo reconhecido, você tem que entender o seguinte: você vai ser reunido à sua metade. Talvez a sua metade não esteja aí com você, esteja em outro lugar. Ela vai sair de lá e vai te encontrar. Ah, mas ela tem alguém. Aquele alguém será tirado. Não importa, você não tem que fazer nada, ninguém aqui tem que fazer nada, eu só estou dizendo o que vai acontecer. Esse jogo é alienígena, de SS, tá? De SS. Então não se metam nisso, isso não é uma coisa que nós devamos fazer. Casamento não é o humano que faz, é o Criador. E o Deus do Criador, claro. Beleza? Não se mete nisso. Mas como foi eles que fizeram os casamentos iniciais, eles sabem as almas que pertencem a quem. Até porque eles veem a outra parte que você não vê.
Eles veem a ligação em você, aquela que faz você estar vivo e se comunicando e sentindo e vivendo na 3D. Beleza? Então, aquela entidade que faz você vai reencontrar com aquela entidade metade de você. Bom, se alguém tentar impedir esse retorno, porque são 72 mil fêmeas, que tem que se reunir aos 72 mil machos. Beleza? Beleza, né? Isso é uma coisa espiritual, tá, gente? Isso não é uma coisa que nós humanos aqui, eu estou fazendo, os midotados estão fazendo. Não, não, não. Isso eu estou só passando o que vai acontecer. Beleza? Isso é um conhecimento recebido e transmitido. Gostaria de estar falando com você pessoalmente. Infelizmente, eu ainda estou aqui mandando mensagens pela internet, no qual estou sendo impedido de chegar para muita gente que precisa, que podia estar sendo livre da morte e dessa ansiedade que ele está sentindo. Bom, isso já não é um problema meu, como eu disse, eu gostaria de fazer, mas quem tem que permitir são os SS. Beleza? Então tá. Então o que acontece? Elas vão ser reunidas, não importa, elas vão ter que sair de onde tiver e ninguém vai separá-las. Por quê? Porque são entidades da morte. Então, como que alguém vai matar a morte? Só se ele fosse a vida. E pelo jeito ele não quer ser a vida, ele quer ser a morte para a morte. Aí quem vai morrer? Ele tem que pensar nisso. Então deixa ele saber. Guarde esse áudio aqui para você ouvir quantas vezes precisar e passar para alguém que precisa saber da verdade, para ele parar de ser enganado por essas religiões que só dão em destruição. Tá? A verdade está sendo dita e ela vai ser feita. Quando for feita, não diga que fui eu que fiz. Coitado de mim de fazer alguma coisa. Eu só sou um transmissor, só estou transmitindo coisas além desse lugar. Bom, então elas vão retornar e a união será feita. E ninguém vai separá-las. Elas serão protegidas por Leviatã e Tiamat, os dois dragões, tá? Beleza? Bom, quando isso acontecer, as 72 mil fêmeas brancas, de almas brancas, com as 72 mil machos de almas pretas forem reunidas de novo, acabou o jogo e todo mundo será repossuído pelo nosso Criador. Presta atenção, quem vai possuir o mundo inteiro é o Criador. Quem não é dele, que odeia ele e odeia a vida dele, que é as entidades que ele criou, as entidades dele, vai ter problema com ele de morte. Porque não vai poder ficar com ele aqui. Já não quer ele, vai ficar com ele. Né? Já acha que ele é mau, péssimo, vai ficar com ele, vai permitir que fique com ele. Só você faz um negócio desse. Permitir que uma pessoa ruim percrente sua casa. Você é doido. Deu para entender? Você é doido. Você está querendo se matar. Né? Então, se você não faz isso, muito menos ele. Então, a partir de agora, aqueles que forem contrários àquilo que será feito, vai se bater com o Criador. E o Criador tem entidades de justiça chamadas Talmieles, que são dragões, são draconianos, são alfa-dracones, tá? São alfa-dracones, cara. É gente da realeza. É gente de poder. Realeza tem poder, não tem coroa, não. A coroa é dada pelo poder que eles têm. Deu para entender? A coroa é dada pelo reconhecimento de que não tem jeito de mexer com eles. Eles são realmente realeza. Deu para entender? A realeza tem poder, amigo. Poder não é bélico, não é poder de sabe lutar, ter artes marciais. Não. Nada disso. Não tem a ver com essa ilusão humana de dar poder. Não, não. O poder da realeza, você vai se sentir honrado, você vai sentir uma honra em você de saber que Satã, Sananda, reconheceu você e entregou você a Samael,
tá? A Samael, que é irmão. Ou seja, Sananda está ligado a Eliú e Samael ligada a Enki. Beleza? Os dois S's. S's da família. S's de serpentes. Beleza? Satã e Samael. SS. Ele será entregue, você será entregue a eles e eles guardarão você como honra ao Criador, Enki. Foram as duas entidades criadas por Enki que trabalharam com a nossa consciência e não abriram mão enquanto não encontraram o que procuravam. Enquanto eles não encontraram o que procuravam, não pararam. Só vão parar agora porque encontrou. Se você não encontrou ainda, deveria, para parar aquilo que vem sobre toda a humanidade. Não tem jeito de escapar disso porque é final, já, gente? Não tem como, você só tem uma escolha, decidir de que lado vai ficar. Tá? Não tem como para onde correr. Você tem que decidir, ou você vai ficar do lado branco ou do lado preto, que é o seu lado. Deu para entender? A última geração é do lado negro. Só que é uma honra você ser reconhecido pelo lado negro, lado dos dragões. Por quê? Porque você vai ver o poder que é devolvido a você para guardar, para proteger, para mostrar que essa sociedade maluca, esquizopata, não vai poder continuar fazendo o que faz com as nossas almas, assumindo nossos corpos para fazer essa putaria que eles fazem. Sabe? Fazendo essa... como é que a gente... Essa egrégora religiosa de ficar caotizando a nossa mente, os nossos sentimentos, de nos diminuindo, de nos baixando, de nos adoecendo, tá? Não tem isso. Até porque está todo mundo morto aqui. Não tem isso, tá? Só morre aqui, ou seja, só será separado quem a morte decidir por conhecer a pessoa no seu íntimo. No seu íntimo, do pequeno ao grande. E também do pequeno ao grande vai retornar. Está retornando já, tá? Já está retornando. As crianças não são crianças, são mais adultos do que você pode imaginar. Tá? São mais adultos do que pode imaginar. E os adultos são mais coerentes do que você podia pensar. Então é difícil enganar. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Preste bem atenção para vocês não serem enganados. Não tem para onde correr, não tem o que fazer se não escolher o lado que vai ficar para você. Tá? Para você saber se você escolheu o lado certo. Se você vai poder continuar ou se eles vão ter que te retirar. Quem vai te retirar, já falei para vocês, são as entidades da morte ligadas a Lilith e Samael, que ordenadas por Sananda. Tá? Beleza? Sananda ficou com as fêmeas da nossa espécie, as almas femininas, porque ele é um andrógeno, é assim que fala, tem os dois sexos. Então ele pode ficar com o lado que ele quiser. Então ele preferiu ficar com o lado das mulheres, porque o lado das mulheres é o lado que mais tem. Tem mais mulheres, né? E foi dado o poder à mulher de governar. Isso também tem outra coisa. É a Lilith que foi entregue o poder do governo, tá? Então a ela foi dado. Então, já Samael ficou com a menor parte, que é a parte masculina, digamos assim, né? A menor parte, porque a masculina sempre é comprada pelas mulheres. Tem mais mulher, ela puxa os homens embora, leva embora. Aí eles vão gerar filhos para aquele tanto de mulher lá. É igual leão, né? É igual leão. Ele chega, tem uma aranha, e ele deita e rola, sai fecundando todo mundo. Aí ele vai pro lado de lá, vai pro lado do Sananda. Beleza? Entendeu? Aí, ou tem uns até que vão para lá e gostam e até vira mulher. Fala, não, agora também não quero ser homem, eu quero ser gay. Tá? É melhor até ser gay, ser do lado da mulher inteiramente. Eu quero ser todo mulher.
não quero estar só do lado dela, mas aí ele vira, você é um homem chegado. Eu não estou nem aí, eu quero que se eu sou homem, se eu não sou homem, eu sei que eu estou desse lado aqui eu vou ficar, eu vou dar meu cu. Você tem que entender como é que funciona o lado espiritual, gente. Eles não contaram isso para você. Tá? O lado feminino é o lado da Lilith, é o que vai governar, é um lado dracone, de uma alfa dracone, esposa do alfa dracones Samael, o Aleph. Beleza? Entendeu, né? Bom, com isso, gente, vocês vão se sentir honrados em receber o poder das trevas. Não, e as trevas, quando eu falo trevas, você pensa que é só preto, né? Não é não. Você vai ver os vampiros aí com poder gigantesco sobre a Terra. Pode, não se preocupe não, porque os vampiros estão ligados às mulheres. Estão ligados à serpente. Está ligado a Nahash, ou seja, Num. Então, não se preocupe não, que você vai ver umas mulheres subindo pela parede, grudando no teto. Você vai ver umas coisas bem horrendas flutuando na sua frente. Ou te levantando pelo pescoço e você flutuando no ar. Olha, não se preocupe não, que você vai ver o lado poderoso das mulheres, tá? Porque esse lado é das mulheres. Mas a consciência é do macho, ou seja, das trevas, do negro, tá? É o negro que ficou com a conscientização. Então, quando eles receberem de volta o seu lado negro, que vai voltar a entrar no seu corpo e vai pegar esse carro de volta, que é o seu corpo, você tem duas opções: estar consciente ou não. Estar consciente ou não, como eu. Ou eu estou consciente ou eu perco minha consciência, mas como eu não perco minha consciência, eu estou consciente. Eu estou dentro junto com ele. Só que eu gosto de ver ele me levar. Então eu faço coisas que eu não faria sozinho. Deu para você entender? Aí eles vão fazer flutuar, andar, fazer um monte de coisa. Aí eu vou virar uma besta, digamos assim, para a sociedade religiosa. Né? Vira um baita do maligno aqui, né? Mas preste atenção, a honra que é isso. Com esse poder, nós vamos acabar com aquilo que nos traz problemas aqui. Problemas de morte, religião, adoração a si mesmo. Porque agora nós só podemos adorar o nosso Criador e esconder ele de nós. Agora ele voltou e você não vai querer aceitá-lo, vai querer dar essa honra para outro, ele não vai poder permitir. Então vão te tirar daqui. Beleza? Então eu estou te avisando. Então, gente, preste bem atenção para a gente terminar isso aqui. Para a gente fechar isso aqui. Qualquer pergunta que você tiver, pode fazer. Tá? Pode me procurar, pode fazer. Divulguem, gente. As pessoas precisam saber. Se vocês têm pessoas já capazes de entender, deixe ele ouvir, porque ele vai gostar de saber. Né? Ele precisa saber para parar o que está vindo para ele. Muita gente está ansiosa aí, sabendo que a morte está chegando e ninguém está ensinando como parar. A gente pode parar ela para você, mas a gente vai ter que te conhecer para tratar aquilo que faz ela vir até você. Beleza? A gente não só vai falar parar para você continuar sendo o que você é. Não, se ela está vindo é porque você não pode ser como você é. Tem que entender. Bom, então o que acontece? Ela está permitindo a morte, está permitindo que você receba o seu poder de volta, e ele é maligno, altamente maligno para a religião, para toda a religião aqui, toda ela, tá? Mas o que vai acontecer? Ela só vai se mostrar ou querer se mostrar nas suas costas ou nas nossas costas. Só que a família está se reunindo. Você que é da família, por favor, está sendo convocado a se reunir com a gente, tá? Nós já estamos pensando aqui em um local e estamos atrás de você mesmo para a gente se reunir. Então, você que é da família, vamos nos reunir o mais rápido possível. Tem muita coisa para ensinar para você aprender e o contato com seu poder, para você receber. Beleza? Você receber ele de volta e se tornar o guardião que você é.
Claro que vai virar um maligno, mas não tem problema que no final vai todo mundo agradecer pelo amor que você teve, porque o pai que ama corrige, entendeu? Ele não, todo corrigido inicialmente não entende, mas depois ele agradece, pelo menos os mais conscientes. Correto? Os filhos mais inteligentes agradecem os pais pelo que ensinaram para eles. Eles são gratos, eles não são ingratos. Beleza? Tá bem? Então você receberá o seu poder de volta. Então se reúna o mais rápido que puder com a gente. Venha se reunir, procure nos se reunir com a gente. Se esforce, mostre que você quer, que você está interessado e que eles trarão você. Isso é um jogo alienígena, tá? Eu estou te falando porque é alienígena. Então eles fazem só se você quiser. Eles não vão fazer se você não quiser, porque aí você não é você, é ele. Ele não quer que você seja ele, ele quer que você seja você aprendido com ele. Aí ele fica sendo ele, você, e você agradece ele e honra ele pelo que ele fez em você, por você ser parte dele. Deu para entender, né, velho? Eles não são esquizopatas, eles não querem assumir o seu lugar e dizer que é você. Não, você é você, ele é ele, só que somos ligados. Então, quando precisa, ele vem. Quando precisa, ele vem te ajudar, ele vem te socorrer. Beleza? Deu para entender? Só que ele não vai tirar você da sua casa e assumir o poder e depois fazer tudo e depois dizer que a culpa é sua e você acordar naquela merda toda. Não. Você vai estar lá com ele sabendo o que está fazendo e controlando a sua besta fera. Porque é uma besta fera que vai assumir a você, porque se você é da família, você tem um poder do caralho. Do caralho. Poder esse temido e tremido aqui. Temem e tremem perto de você. Do que você é capaz de fazer que ele não pode. Então você fica como usado para ele, entendeu? Você é usado. Beleza? Então preste atenção, porque não tem mais livre-arbítrio, né? Então você passa a ser dele. Ele não tem, ele faz o que ele quer com você e você sabe que o que está sendo feito é justo. Você até permite que seja feito porque é um sentimento que cabe em você. Está correto, está justo. Então ele não pode entrar de gaiato de achar que vai fazer algum mal para você e para sua família. Beleza? Ele vai lidar com um Belial. O Belial não se brinca. Não se brinca, tá? Quem entra nesse mundo sem caráter, não volta. Não volta. Não tem volta para pessoas que fazem chacota, que brincam, que sacaneiam, que enganam, que são pilantras, sabe? Não, não dá. Não dá, não. Beleza? Não cabe no mundo da morte. Aqui só quem tem caráter. Caráter é visto por sinceridade, justiça, como eu disse, não é santidade, justiça, verdade e honestidade. Aí, esses 144 mil tem um selo de altruísta, assim como as suas esposas, claro. Por isso é que elas são esposas dele. Deu para entender? São iguais a ele. Altruístas como ele. Não querem nada de ninguém a não ser a sua paz, o seu sossego, a sua vida eterna com seu Criador que retornou, do qual está nos reunindo e nós devemos nos reunir o mais rápido possível, porque nós temos medicinas para podermos administrar para vocês, conhecimento para dar, tá? Temos que viajar em mundos espirituais para poder pegar o que é seu de volta. E tudo lhe será dado e você vai ter uma responsabilidade de guardar o nosso mundo e cuidar de toda a humanidade. Não é um bom trabalho a se fazer? Você vai se tornar o que você realmente é, sacerdote desta terra. O sacerdote cuida, protege, melhora. Ele melhora a terra para os seus. Você entendeu? Ele faz com que seja gostoso estar aqui e não odioso. Beleza? Então nós precisamos pegar o poder de volta. Assim que ele deixar, por isso eu estou chamando vocês para reunir. Porque quanto mais rápido vocês se reunirem a nós, mais rápido a gente termina e você vai ter água, luz, internet, tudo de graça. Ou seja,
você vai ter condição de pagar, porque existe um serviço a ser feito, né? Você vai ter condição de pagar sem ter que ser escravo. Você vai receber para pagar aquilo que é seu, porque você merece. É por merecimento, tá, gente? Então a família merece receber de volta aquilo que é dela. Então você vai se sentir honrado em ser reconhecido como da família, porque eles vão reconhecer, ou já devem estar reconhecendo quem é você. Então você vai poder ter o poder das trevas, porque as trevas vai proteger agora. É o lado negro que vai proteger o branco, porque senão o branco seria destruído pelas entidades das trevas. E elas não são de brincadeira, porque termina com o dragão, e dragão é fogo. No mundo do fogo, só existe as almas que foram para lá porque foram queimadas. O resto não tem lá. Por quê? Porque não existe seres vivos no fogo. Na água existe seres vivos. Na terra existe seres vivos. No ar existe seres vivos. Mas no fogo só existe as almas que Leviatã e Tiamat escolheram para ensinar a governar. São 144 mil, ou seja, 72 mil machos com suas fêmeas, 72 mil. Deu 144 mil. E essas almas receberão sua coroa, coroa da justiça das trevas, para colocar todo mundo no seu lugar, tirar essa esquizopatia de um pensar que pode ser outra coisa que não é. Beleza? Cada um assume o seu lugar. Então, terminamos aqui mais uma etapa, beleza? 2023 começa e eu já acho, como professor, que estamos muito atrasados. Muito atrasados, sabe? Eu estou te falando, pelos 10 anos que eu passei estudando e aprendendo, você já deveria estar muito mais adiantado, mas para esse adiantamento, nós precisamos dessa escola estar estabelecida e você ter um local para ir frequentar, para entender melhor aquilo que você passa no seu lar. Beleza? O que eles estão querendo fazer com você lá. Não só com você, mas com toda a sua família e com aqueles que você ama. Beleza? Aí você vai ter o poder de se intrometer. De verdade. Poder para se intrometer e ninguém vai ter nada o que fazer, porque vai sentir um pavor horrendo se quiser. Vai ver que vai estar mexendo com trevas. Não está mexendo com coisinha pouquinha. Porque a honra é você fazer parte da realeza. Então, quem não é, vai se sentir guardado, protegido, e vão querer estar mais próximo ainda da gente. É melhor ser como uma criança, como eu disse. Porque nós, ligados aos pais da humanidade, temos a obrigação de passar o sentimento deles para a humanidade, que é de pai, de guarda, de proteção, de guia. Deu para entender? De guia. Então, os filhos vão gostar de estar na casa dos pais. Vão estar muito felizes e protegidos, satisfeitos e realizados. E nunca mais vão ter problema aqui com o inferno. Vai virar um paraíso. Beleza? Então, a convocação está sendo feita. O que você está fazendo aí? Precisamos nos reunir e reunir mais pessoas. Você conhece alguém que consegue entender tudo isso que você entendeu aqui? Manda para ele. Manda para ele que ele vai entender. Que se ele também quer e precisa disso, ele também vai buscar se reunir. E nós vamos nos reunir e trazer esse conhecimento de volta para você. Você vai receber o seu poder e no final, não vou dizer no início, mas no final, vão agradecer a você por ser você quem você é. Um guardião, um Talmiel, um capa preta, uma entidade da morte. Beleza? Por quê? Porque com esse poder, ninguém vai passar para te fuder, para fazer mal a você, nem com aqueles que estão com você. Não é bom?
nós vamos mostrar que nós amamos a humanidade e que nós não matamos ninguém. Eles que se matam pela atitude que têm com seu próximo. Só existe uma lei aqui, gente. Para terminar, só existe uma lei alienígena a ser seguida. Midá keneged midá. Repetindo, é em língua draconiana. Midá keneged midá. O que isso quer dizer? Sentimento por sentimento. Não é razão por razão não, viu, gente? Não confunda não. Sentimento por sentimento. O que isso quer dizer, mais profundamente? Aquilo que você fizer sentir ao seu próximo é o que vai voltar para você. Ou seja, a sua semeadura é a sua colheita. Beleza? Então vamos passar a semear justiça. E justiça se faz, não se manda fazer. Beleza? Vamos nos reunir? Vamos receber conhecimento, tanto de um lado quanto de outro? Eles estão aguardando por vocês para devolver o que é seus. Você vai ficar aí, esperando? Não vai se esforçar para estar recebendo o que é seu de volta e se tornar aquilo que você é? Vai permitir se vender por uma idolatria? Porque se você não fizer nada, você também está se adorando. Nós fomos feitos para fazer, ou seja, proteger. Como é que eu não posso fazer aquilo que eu vi? Como é que eu posso não fazer aquilo que eu fui criado para fazer? Como é que eu posso negar a mim mesmo para favorecer uma religião de adoração? A quem? A mim mesmo. Porque é para me fazer, porra. Por que você não está fazendo? Que você quer ser mais bonzinho, melhorzinho do que os outros? Mas nós precisamos ajudar a nossa humanidade, nós precisamos tomar a nossa posição. Como é que vai fazer, cara? Nós temos que fazer, ué. Não tem como negar. Por exemplo, você é chamado a ser pai e mãe, tem lá seus filhos. Agora você vai negar essa responsabilidade, vai se mandar e deixar outro cuidar? Bom, tem gente que faz, né? Pode fazer, se for obrigado, vamos dizer assim. Não tiver outro jeito, porque a outra metade não quer você, não é mais sua. E ela quer levar o que é seu, e geralmente a mulher leva os filhos embora, ficam com a mãe. Mas e daí? Deixou de ser seu filho? Então, não é que você tenha que ficar com ela, você tem que ficar com seus filhos, você tem que ficar com quem você é, pai. Você não é marido, pelo menos dela não, mas a sua vai estar em outro lugar, com certeza que você vai encontrar, e você vai entender todo esse jogo de ligações que houveram religiosas, de circo nesse lugar. Beleza, gente? Aí a gente vai desfazer toda essa armação que montaram aí de um circo ambulante de sentimentos, tá? Então, me dá keneged me dá. Sentimento por sentimento. Aquilo que você fizer sentir será sentido por você. Se você sabe que o seu Criador quer que faça, por quê? Porque é justo, e isso honra a consciência dele, porque ele é justo, ele é um Criador. Criador não erra. Criador não erra. O Altíssimo, ele não erra. Quem erra é você que cria as coisas e não sabe o que faz. Que na verdade não está criando. Que aqui nada se cria, tudo se transforma. Já disse Lavoisier. Aqui a gente está transformando e ainda está assumindo porque o dono que criou não está aqui. Agora, quando ele volta é dele. A gente perde aquela consciência de acharmos que somos ele. Então ele não erra. Se ele não errou, você, se ver algum erro, é seu, não é dele. Então você vai ter que se entender, se conhecer, para entender ele naquilo que ele queria de você. Beleza, gente? Compreendeu? Dificuldade? Isso precisa cair na nossa consciência, de fato, para toda essa situação que nós
essa situação que nós nos encontramos aqui hoje de morte e destruição acabe. Ah, mas aí tem os governos. Não se preocupe com o governo, não, que o governo, assim como foi colocado por Zagan, também será retirado. Tá? Também será retirado. Ele é o oitavo. Ele é que recebeu, tá? Samael, tá ligado a Samael? Ele que recebeu o poder de estabelecer os governos segundo os sentimentos que a humanidade precisava aprender. Então, ela sempre recebia o que merecia, assim como até hoje está sendo. Então, se nós mudarmos, nós não merecemos mais o que está sendo dado. Então, isso tem que ser mudado. Simples assim. É só você saber com quem você está lidando. Beleza? É só você assumir o seu lado. Assume o seu lado. Recebe o que é seu de volta. Você vai se sentir honrado em ter poder. Poder, gente, poder. De ser possuído pelo seu ser ancestral. De ser possuído pelo seu ser ancestral, do qual vai te dar o seu poder de volta. De você ter poder sobre a matéria. Matéria. Os 144 mil, tanto machos quanto fêmeas, né? Os dois juntos, que é o casal, tem poderes sobre a matéria. Vocês vão ver ao se reunir conosco de volta. E aí? Vamos que vamos? Tamo junto? Então, estou te aguardando e espero que você entenda aí tudo o que precisa fazer. Beleza? As medicinas já estão conosco e nós queremos administrar elas para vocês, para abrir a pineal de vocês, de quem não é aberto, né? E devolver a vocês a consciência sentimental perdida de você no passado, que foi retirada porque não podia te proteger, já que a sua consciência foi comprada pela religião. Então, ao invés dela de proteger, ela fazia o serviço de retirada. Então, ela ficou má para você, se transformou em má para você, justamente porque ela teve que te corrigir ao invés de proteger. Beleza? Já que você achava que o mundo lhe devia favores e ela não se sentiu nem um pouco obrigada em te dar aquilo que você queria. Beleza? Justiça, amigos. Vamos aprender o que é justo, mas com entidades da morte. Beleza? Então, tamo junto. Aqui é Rafael, ou Rafael, o anjo da cura de Israel. E nós somos os midotados, os dotados de Midot. Midot é na língua draconiana, quer dizer sentimentos, no plural. Midá é sentimento no singular. Midot é sentimentos no plural. Então, midotados, ou dotados de midot, ou dotados de sentimentos draconianos. Tá? Sentimentos de dragões, de fogo, de justiça. Esses são os midotados. Você vai se sentir honrado, preste bem atenção, quando você andar com uma camisa ou um boné dos midotados, seja ele branco, do lado branco, ou seja ele preto, do lado preto. Mas são utensílios dos midotados. Só os 144 mil poderão usar para você saber, como polícia, você saber a quem você pode recorrer. Deu para você entender? Quando você vê que ele está carregando aquilo ali, você vai poder chamá-lo para te ajudar em alguma situação com alguma entidade que está manifestando e dando problema à sociedade, que agora estará sendo devolvida a Enki, o nosso Criador, o Anunnaki. Ai daquele, preste bem atenção, ai daquele que disser que os Anunnakis são maus, ai daquele que disser que os draconianos são maus. Ai dele. Ele vai ver se eles são maus de verdade, porque ele vai dar o mal deles para você parar, já que você é mais bom que ele. Beleza. Então ele te dá o mal dele e você dá o seu bom para ele. E você mostra para ele que você é bom. A única coisa que você vai mostrar é que você vai se sacrificar.
para favorecer a religião de Sananda. Só que o Sananda também é um draconiano e ele não vai querer você. Até porque nós já estamos sabendo que ele está de saco cheio de você, de ver suas hipocrisias, suas balelas, de dizer que tem que negar a si mesmo para não ser aquilo que você é. E aí por isso que ninguém confia em você. Fica complicado confiar em um religioso, porque eles sabem que eles se escondem por trás dessa fantasia. Eles só se escondem. E começam ainda, quando vê que o bicho está pegando, a dizer que sangue de Jesus tem poder. Sangue de Sananda tem poder. O Sananda, ele adora sangue. Tem um poder do caralho. Fica tranquilo que você vai ver o poder de Sananda. Ele vai te visitar com o sangue dele. Você vai adorar cair na mão dele. Você vai ficar bem cheio de sangue. Galera, um abraço para vocês. Espero que vocês tenham entendido o recado, porque foi o que me deram agora. Essa foi uma sala de aula para o professor que está transformando essa aula para os alunos, que agora vão se reunir, se encontrar. Beleza? Um abraço a todos. Vejo vocês aqui. Será uma honra ver vocês vestindo uma camisa ou usando um boné da morte dos midotados.